Fala galera, e o Grêmio infelizmente caminha para o terceiro rebaixamento na sua história. É um momento triste, eu reconheço que o torcedor gremista está sofrendo demais, mas o Grêmio ele merece a segunda divisão, pois hoje chegou a 31 jogos dentro do Campeonato Brasileiro e a sua 18ª derrota. Veja bem o que eu estou dizendo. 18 derrotas em 31 jogos até agora. Só um milagre para o Grêmio permanecer na Série A do futebol brasileiro em 2022. Restam 7 jogos, 21 pontos em disputa. O Grêmio tem que fazer de 13 a 15 para permanecer. Mas convenhamos, com este futebol ridículo, patético e inqualificável, hoje mais uma vez apresentado, desta vez contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, derrota por 3-1, dificilmente o Grêmio vai escapar da Série B em 2022. Vamos falar aí um pouco de América Mineiro 3, Grêmio 1, agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, eu, antes de mais nada, o torcedor do Grêmio que me acompanha aqui no canal e me dá o prazer aí da audiência, tem que ter com clareza uma situação. Não é pela arbitragem que o Grêmio está sendo rebaixado para a Série B em 2022. É pela total incompetência que tem nome e sobrenome. Me refiro ao presidente Romildo Bolzan Júnior. Fez um péssimo planejamento para o departamento de futebol, também respinga no CEO Carlos Amodeu e pelos integrantes do Conselho de Administração, que também fazem parte aí da diretoria composta pelo presidente Romildo. Começou lá com o Renato, vamos ser aí justos, o Grêmio já vinha em queda livre e a total incompetência no departamento de futebol do Grêmio está levando sim o tricolor para a segunda divisão. Entra técnico, sai técnico e os resultados permanecem os mesmos. E também faltou aí qualificar melhor o time. E o Grêmio tem, e se orgulha muito disso, do superávit. Mas o que adianta o superávit se não qualifica o time? Me expliquem, eu tô fazendo uma pergunta para vocês aqui, o debate está aberto aqui abaixo nos comentários. Não adianta nada. O Grêmio, com as contas em dia, está indo para um rebaixamento, uma das páginas mais tristes de uma história vencedora, o terceiro rebaixamento e por absoluta culpa do seu presidente Romildo Bolzan Júnior. Os erros de arbitragem, eles vêm acontecendo? Até vêm. E eu acho que, por exemplo, o Grêmio foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras, em que o Elias estava em posição legal. Também os dirigentes reclamam daquele gol do Borja contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Na minha avaliação, foi um gol bem anulado. Não vi o pênalti do Moisés no Jeromel no Grenal. Preciso ser sincero com vocês, eu acho que não foi absolutamente nada. E até a resposta da CBF, que foi um lance inconclusivo, e eu concordo. Hoje, o Grêmio tem sim direito à reclamação, pois foi um pênalti quando o jogo ainda estava 1-0, claríssimo, do Matheus Cavicchioli em cima do Elias. O árbitro nesta noite que foi o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Então, não adianta vir com esse discurso aí, especialmente o vice-futebol Denis Abraão, que o Grêmio ele está caindo por causa da arbitragem. Não! Está errado. O Grêmio está caindo pela incompetência do seu departamento de futebol e também por ter um time ruim. Um time ruim e que é insuficiente. O Grêmio toma gol em todos os jogos, gente. Qual é o jogo que o Grêmio não tomou gol? Só na derrota da terça-feira, na vitória, melhor dizendo, por 1-0 contra o Fluminense. Hoje levou 3, saiu perdendo logo no início do jogo. O gol marcado pelo Felipe Azevedo, e gol legal, absolutamente legal. Depois o Ademir fez 2-0, e aí, com 1 minuto do segundo tempo,
o Juninho já faz 3-0 e o Ferreira ainda desconta, como é que o Grêmio vai reagir desse jeito? Se não consegue fazer gol e se vaza assustadoramente lá atrás. É um conjunto de fatores. Infelizmente o time do Grêmio é ruim, o time do Grêmio é fraco. E isso está evidenciado nos números. Não pode um time desse perder 18 jogos em 31 agora até o momento disputados. Isto é uma total e absoluta incompetência. Incompetência. Que isso fique bem claro. E o Grêmio, e já falei aqui do presidente, do CEO Carlos Amodeu, do seu conselho de administração, eles são sim os maiores culpados por este momento lamentável que o clube atravessa neste momento. E enquanto vou gravando aqui, as mensagens vão chegando dos mais variados lados, né? O torcedor muito triste, pois o rebaixamento é uma questão de tempo, infelizmente. Até agora, restam aqui, tô vendo, 7 jogos para o Grêmio. Contra o Bragantino, terça-feira na Arena. Bom, se o Grêmio não ganhar do Bragantino, o Grêmio estará rebaixado. Jogo terça, 6 da tarde, altíssimo risco. Ou o Grêmio vence, ou se não, a vaca vai pro brecho com cabeça, tronco e membros, tudo mais que você imaginar. Depois, a Chapecoense no próximo sábado, lá na Arena Condá. O Flamengo em Porto Alegre. O Bahia na Arena Fonte Nova. O São Paulo em Porto Alegre. O Corinthians na Neoquímica Arena. E o Atlético Mineiro, o Grêmio encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. Pelo andar da carruagem, ou o Grêmio reage logo, ou o rebaixamento ele pode acontecer já no jogo contra o Bahia, lá em Salvador. É muito triste, eu reconheço, mas não entrem nesse discurso de que o Grêmio está caindo por erros de arbitragem. Não é por aí. O Grêmio foi prejudicado hoje, por exemplo, foi, mas não é por aí. Eu quero deixar bem claro isso para quem me acompanha aqui no canal. Foi pênalti do Cavicchioli no Elias? Foi. Poderia ter mudado o resultado e a história da partida? Poderia, mas quem garante que o Grêmio ia vencer se o pênalti fosse marcado? E tem uma outra coisa no time do Grêmio. O Wanderson, que é um lateral de futuro, ele para começar a ser um jogador de confiança, ele tem que aprender a marcar. Ele não pode, todas as vezes, os clubes, os times que jogam contra o Grêmio, eles botam um atacante espetado às costas do Wanderson. E sempre por ali sai gol dos adversários, então ele vai ter que aprender a marcar. Senão, vai ficar pelo caminho. Kahneman, ele sentiu dores no quadril mais uma vez, né? Não conseguiu nem jogar e vai terminar o Brasileiro, ele vai ser submetido a uma cirurgia. E a gente entende o sacrifício dele, mas ele tá dando o seu melhor, só que as dores estão aí deixando praticamente inviabilizado uma maior participação desse jogador. Bom, o Churin ainda entrou no lugar do Juan, que substituiu o Kahneman. O Churin não tem nenhuma condição de jogar no Grêmio, com todo respeito. Jogador muito insuficiente tecnicamente. Ainda o Alisson como armador, mas o que é isso, Wagner Mancini? O que é isso? O Alisson como armador não existe. Por que você tirou o Campaz? O Campaz jogou bem contra o Fluminense. Tem umas coisas que eu não entendo. Bom, o Diego Souza, eu ainda entendo que ele tá no time porque ele é o único atacante que sabe fazer gol, que sabe botar a bola na casinha, mas tem essa questão de estar acima do peso, é uma indecência pro Diego Souza. E tem uma outra coisa, eu estava ouvindo aqui o vestiário do Grêmio, técnico Wagner Mancini também, o vice de futebol, o Denis Abraão, o Denis deu uma palavra forte aqui, né? O Grêmio tem que ter cara de Grêmio e não cara de tic-tac. Não adianta botar no dos jogadores agora. Ou se unem de uma vez por todas, que agora não vai mais adiantar muita coisa, ou se não, vai cair na terça-feira contra o Bragantino. E tem outra. O Mancini gostou do primeiro tempo e não do segundo. E questionou até das perguntas dos repórteres, dizendo que a abordagem é em cima
do resultado e não da evolução que ele está vendo. Evolução coisíssima nenhuma, senhor Wagner Mancini. Mas que evolução que você está vendo no Grêmio? Me diz aí, sinceramente. Até agora, meus amigos, com Wagner Mancini, são 5 derrotas em 7 jogos. E sim, Wagner Mancini, o futebol é resultado. Ou você não sabia disso quando assumiu o Grêmio agora para tentar salvar do rebaixamento? É claro que nós vamos analisar também pelo resultado. O Grêmio precisa de resultados, precisa de vitórias para tentar escapar. Mas dificilmente isso vai acontecer e o Grêmio caminha aí para mais uma página triste na sua história, o 3º rebaixamento para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana e a gente volta a qualquer momento. Aquele abraço.